Olá, eu sou César Barbosa e dando continuidade à leitura de trechos destacados na obra A Vida Intelectual do Padre Sertilange. Hoje lerei a seção 1 do capítulo 4, o capítulo 4 que trata o tempo do trabalho, e desta seção em específica é o trabalho permanente. A questão de o intelectual que busca a sabedoria, o conhecimento, ele precisa observar tudo em sua volta, os seus diálogos, os fatos, a experiência diária, os seus passeios. Ele precisa todas as leituras, na leitura mais fútil que existe, há algo de para extrair dali. E, e então ele diz que a busca do conhecimento é como um rio perene, ali a água flui constantemente na direção para o mar. Então, o intelectual precisa constantemente buscar o conhecimento, a verdade. Assim como as pessoas comuns buscam é, desejos, anseios terrenos. Então, vamos lá, capítulo 4, a seção 1. Este capítulo são divididos em 4 sessões, mas hoje ficaremos apenas com a seção 1. O trabalho permanente. Título da sessão. O desejo de saber define nossa inteligência como potência vital. Instintivamente queremos conhecer como queremos pão. Se a maioria dos homens apega-se a desejos mais terrenos, o pensador tem isto de particular: o desejo de saber o absorve. Por que não fazer esse desejo trabalhar? Fazê-lo trabalhar, digo, constantemente, como um curso de água em que se instalaram turbinas. Tudo o que puderes, diz São Tomás, ao homem de estudos, procura conservar na arca do espírito, como quem anseia encher um cântaro. Voltaremos a essa comparação que poderia gerar equívocos, mas trata-se aqui do cuidado em adquirir e não do modo de fazê-lo. O que importa ao homem da verdade é compreender que a verdade está em todo lugar e que ele não deixe de aproveitar esse fluxo contínuo para ativar sua alma. Newton teria descoberto a gravitação se sua atenção ao real não lhe tivesse advertido e preparado para perceber que as maçãs caem como os mundos? As leis da gravidade, dos espíritos, as leis sociológicas, filosóficas, morais e artísticas também são aplicáveis a tudo. Um grande pensamento pode nascer a partir de qualquer fato. Em toda a contemplação, seja de uma mosca ou de uma nuvem que passa, há uma oportunidade de infinitas reflexões. Qualquer raio de luz pode levar ao sol. Qualquer caminho aberto é um corredor que conduz a Deus. Interessante, né? Que você faz uma observação na natureza, na sua experiência diária, nas relações humanas, e a partir daquela observação você pode estender, fazer uma dedução e estender para outros fatos, generalizar. Todo mundo, todo mundo olha o que eu olho, dizia Lamenar a Saint-Malo, diante de um mar tempestuoso, mas ninguém vê o que eu vejo. Todo mundo olha o que eu olho, diante de um mar tempestuoso, mas ninguém vê o que eu vejo. É aquela capacidade de interpretação acima do senso comum. A partir do momento que você adquire conhecimento, que você vai evoluindo, você começa a enxergar mais do que as pessoas comuns, observar as coisas e compreender muitas nuances dela que outras pessoas não entendem. Aprenda a escutar e escute sempre, seja quem for. Se é nos mercados, como queria Malherbe, que se aprende a própria língua, é também nos mercados, ou seja, na vida corrente, que se aprende a língua do espírito. Uma multidão de verdades circula nos mais simples discursos. Uma única palavra ouvida com atenção pode ser um oráculo.
Um camponês é às vezes muito mais sábio que um filósofo. Todos os homens se unem quando mergulham no fundo de si mesmos, e se alguma impressão profunda, um retorno instintivo ou virtuoso, a simplicidade original, afastar as convenções, as paixões que normalmente desviam-nos de nós mesmos ou dos outros, ouvimos sempre um discurso divino quando um homem nos fala. Observando e escutando, não falo em leituras, porque voltaremos a elas. Você aprenderá a refletir, fará seu e adaptará às suas necessidades o que tiver adquirido. As grandes descobertas são fruto da reflexão sobre fatos comuns a todos. Muitos passaram por algo milhares de vezes sem nada a ver. E um dia o homem de gênio observa as relações que há entre os que ignoramos e isso que estava na nossa cara minutos atrás. Que é a ciência, senão a lenta e sucessiva cura de nossa cegueira? É verdade que a observação precisa ser preparada pelos estudos e pelas soluções anteriores. Quem busca, encontra. Abrindo parênteses aqui, é aquela situação, né? Se você não buscar a verdade, o conhecimento, a sabedoria, a ciência, você continuará mergulhado em ciência, não, em ciência, né? Não adianta. Então, para buscar a verdade, para conhecer, você tem que estudar, tem que fazer acontecer. A quem tem é que será dado. Por isso falei de um vai e vem entre as luzes interiores e as exteriores. É preciso que o espírito esteja numa perpétua disposição para refletir e numa perpétua disposição para ver, para ouvir, para apanhar em pleno voo, como o bom caçador, a ave que surge. Você precisa estar preparado, né? O caçador ele tem que estar preparado na hora que a ave passa para atingi-la. Tanto a oportunidade como a capacidade técnica para concretizar o feito. O espírito que busca a verdade por amor, não por obrigação, por uma tendência, primeiramente instintiva, depois certamente cultivada, mas amorosamente, apaixonadamente, também não se cansará. Ele joga a caça, entrega-se a um esporte útil e inebriante. Ama e nada está mais distante disso do que o esforço distinto e voluntário das horas de concentração. Você precisa estudar e você precisa refletir sobre o que está estudando. Por isso que muitos orientadores condenam a leitura rápida, a corrida, né? Eles orientam, aconselham que você leia e reflita por cada período, cada dedução, cada tese ali levantada pelo autor. Você precisa refletir sobre aquilo para entender, compreender, concordar ou discordar, tirar outras conclusões. Assim o sábio passeia por todos os tempos e em todos os caminhos com um espírito preparado para as aquisições que o vulgo negligencia. A mais obscura das ocupações é para ele o prolongamento da mais sublime delas. Suas visitas sociais são ricas investigações. Seus passeios, explorações, suas audições e suas respostas silenciosas são um diálogo que em seu interior a verdade trava consigo mesma. Em todos os lugares, seu universo interior confronta-se com o outro, sua vida com a vida, seu trabalho com o incessante trabalho dos seres, e quando sai do estreito espaço em que seu estudo concentra-se, tem-se a impressão, não de que ele abandona a verdade, mas de que abre as portas para que o mundo lhe traga toda a verdade que vive no meio da sua agitação.